Olá, pessoal! Prof. Mari, passando para nós falarmos hoje um pouquinho sobre os principais músculos do nosso ombro. Quando a gente fala de músculos da região do ombro, né, estamos falando de músculos associados à nossa escápula, né, que a gente consegue ver bem, né, essa região da escápula, da espinha da escápula. Então, os músculos associados à parte da minha escápula, né, assim então como também o meu músculo deltoide. Então, a gente começa falando do músculo deltoide. Deltoide, ele tem três partes, né? Três origens ou três pontos de fixações proximais. Um primeiro ponto de fixação proximal é no terço lateral da clavícula ou na extremidade acromial da clavícula, onde a gente tem, né, uma parte que a gente mais saliente, que a gente chama de tubérculo deltoide. A segunda fixação proximal é no acrômio da escápula. E a terceira parte é na espinha da escápula. E essa espinha da escápula também apresenta uma saliência que a gente chama de tubérculo deltoide. Então, a gente tem, né, uma parte que seria mais anterior, uma parte mais lateral e uma parte mais posterior do músculo deltoide. Uma parte que a gente chama a anterior de clavicular, a lateral de acromial e a posterior de espinal. E essas três partes, né, essas três fixações proximais, vão convergir as suas fibras para se fixarem, né, na face mais lateral, podemos assim dizer, do nosso úmero, na tuberosidade do músculo deltoide. Então, a gente pode chamar ou de inserção ou de fixação distal. Como as três partes, né, do músculo deltoide, anterior, lateral e posterior, ou espinal, né, na parte posterior, acromial na lateral e clavicular na anterior, como cada um está numa região, elas participam, né, de funções diferentes. A parte anterior ou a parte clavicular, se ela fizer, né, a sua contração, ela vai auxiliar na flexão da minha articulação do ombro, né, do meu braço, e vai fazer então uma participar da flexão e da rotação medial do meu braço. A parte acromial, ou parte lateral, quando ela contrair, ela vai puxar, né, lateralmente o meu braço sobre a articulação do ombro. Então, a gente diz que faz uma abdução do meu braço, né? Além dos 15 graus iniciais, né? Porque até os 15 graus iniciais, quem vai fazer é o músculo supraespinal. E a parte espinal ou parte posterior vai participar, né, na extensão e na rotação lateral do meu braço. Então, se a parte anterior ou clavicular fizer a sua contração das suas fibras, né, ela participa da flexão e rotação medial. E a parte posterior, que é o lado oposto, faz a extensão e a rotação lateral. E a parte lateral ou acromial vai fazer, né, uma abdução do meu braço sobre a minha articulação do ombro. Então, quando a gente olha, né, fazendo a palpação, a gente consegue, né, observar as três partes do deltoide. A parte mais anterior, que é a parte mais clavicular, a parte lateral ou acromial. Nesta imagem a gente consegue ver a parte anterior ou clavicular, a parte lateral ou acromial e a parte posterior ou espinal. Então, são as três partes, a gente vê elas convergindo para a face lateral do úmero aqui do meu braço, né, para a tuberosidade do músculo deltoide aqui no meu úmero. E a gente vai para outros músculos que a gente chama, né, alguns deles de participantes do manguito rotador. Se a gente relembrar aqui a parte óssea do meu úmero, a gente tem a cabeça do úmero, o tubérculo menor do úmero e o tubérculo maior do úmero. Partindo do tubérculo maior do úmero, vai ter uma crista, que é a crista do tubérculo maior. Partindo do tubérculo menor do úmero, a gente tem a crista do tubérculo menor. E entre essas duas cristas, entre o tubérculo, né, os dois tubérculos, o menor e o maior, e a crista do tubérculo menor e a crista do tubérculo maior, eu vou encontrar um sulco que, né, aqui a gente tem como sulco intertubercular.
Depois a gente, quando vai falar de braço, a gente vê que ó, o tendão da cabeça longa do meu músculo bíceps braquial passa, né, por esse sulco, né, intertubercular do húmero. Então, os músculos que participam do manguito rotador, vocês vão perceber que eles estão associados a uma fixação ou no tubérculo menor ou no tubérculo maior do húmero, nos tubérculos e não nas cristas, ok? Só participa do manguito rotador aqueles que se fixarem nos tubérculos, ou tubérculo menor ou tubérculo maior do húmero. Então, o músculo subescapular, como a anatomia tem algumas coisas fáceis, a parte anterior da escápula a gente chama de fossa subescapular. Então, nessa fossa subescapular vai ser a origem do meu músculo subescapular. E as suas fibras vão convergir para se fixar aqui no tubérculo menor do húmero. Então, se fixa aqui no tubérculo menor do húmero, por isso que participa do manguito rotador. Então, da fossa subescapular da minha escápula para o tubérculo menor do húmero. E quando contrair, né, vai fazer uma rotação medial, vai rodar o meu húmero para medial e também vai participar puxando, né, o meu húmero para medial, fazendo uma adução do meu braço, do meu húmero, né, na minha articulação do ombro. Então, da fossa subescapular para o tubérculo menor do húmero e vai puxar e vai fazer uma rotação medial, por isso que é do manguito rotador, e uma adução, né, do meu braço na minha articulação do ombro. Aí, isto era na vista anterior. Na vista posterior da minha escápula, só relembrando umas partes ósseas, nós temos a fossa supraespinal e a fossa infraespinal, a margem lateral da escápula e o meu ângulo inferior da minha escápula. Aqui eu tenho a cabeça do meu húmero, o colo anatômico do húmero e aqui eu tenho o meu tubérculo maior do húmero. Então, o próximo músculo, né, que a gente tem participando do manguito rotador, vai ser o supraespinal. Supraespinal, como o próprio nome já diz, ocupa a minha fossa supraespinal. Vai ocupar a fossa supraespinal, então tem origem na fossa supraespinal, e vai se inserir no tubérculo maior do húmero. Então, quando ele contrair, se a gente observar a direção das fibras, quando ele contrai, ele vai fazer uma abdução da minha articulação do ombro, né? Então, vai abduzir o meu húmero, o meu braço, mas só os primeiros, né, de 15, 20, máximo 30 graus. A partir dali, quem vai continuar essa abdução do meu ombro vai ser o meu músculo deltoide, a parte acromial, que vai se estender aqui por sobre, ok? Então, ocupando a fossa supraespinal, em direção ao tubérculo maior do húmero, eu tenho o meu músculo supraespinal, né? Então, como ó, é do manguito rotador, porque vai para o tubérculo maior, ok? E olhando a direção das fibras, ele vai fazer uma abdução, vai abduzir, né, o meu húmero na articulação do meu ombro até os 30 graus iniciais. Depois, quem vai continuar esse movimento vai ser a parte acromial do meu deltoide. E quando a gente olha aqui, ó, lembrando o meu deltoide, a parte clavicular, a parte acromial e a parte espinal, né? Achamos aqui a minha espinha da escápula. Superiormente, a gente vai ter aqui a minha fossa supraespinal. Então, apalpamos a espinha da escápula, superiormente a fossa supraespinal, onde eu vou encontrar o meu músculo supraespinal. Depois vamos para outro músculo do manguito rotador, que é o infraespinal. Infraespinal, porque ele vai ocupar a minha fossa infraespinal. Então, espinha da escápula, superiormente a fossa supraespinal para o músculo supraespinal. Inferiormente à espinha da escápula, fossa infraespinal, quem vai ocupar é o músculo infraespinal. Existem algumas coisas, né, que fazem muito sentido na anatomia. Poucas, mas existem.
infraespinal, músculo, então ele ocupa a fossa infraespinal e vai se inserir no meu tubérculo maior do úmero, não pela sua parte superior, mas agora pela sua face mais posterolateral, ok? Então, se ele contrair, né, eu olho a direção das fibras, ele vai fazer com que o meu úmero tenha, né, uma rotação lateral. Então, ele vai fazer a rotação lateral do meu ombro ou rotação lateral do meu úmero na articulação do meu ombro, ok? Então, aqui eu tinha a espinha da escápula, o músculo supraespinal vindo bem para a parte superior do meu tubérculo maior do úmero, por isso que ele vai participar da abdução. O meu infraespinal, que vem para o tubérculo maior do úmero, mais pela sua face posterior, né, chegando quase à parte lateral. Então, por isso que ele vai fazer uma rotação lateral da minha articulação do ombro, né, do meu úmero na minha articulação do ombro. E se eu palpar, ó, acho a minha espinha da escápula, superiormente teria aqui meu músculo supraespinal e inferiormente, onde ele está palpando, o meu músculo infraespinal. E aqui na lateral eu tenho o meu músculo deltoide, aqui é o meu músculo tríceps, que é do braço, e esse grande aqui é do redondo maior, que nós já vamos falar, ok? Então, aqui é um dorso, né? Os processos espinhosos do dorso, isso é um lado direito, né? Então, aqui eu tenho a minha espinha da escápula, uma fossa supraespinal, uma fossa infraespinal e na lateral do ombro o meu deltoide. Outro músculo do manguito rotador, falamos da fossa supraespinal, o músculo supraespinal, da fossa infraespinal, o músculo infraespinal, agora da margem lateral da minha escápula lá para o meu tubérculo maior, também pela face posterior, chegando até aqui quase a face lateral, a gente vai ter um músculo redondo menor. Meu músculo redondo menor, em algumas peças, parece até que eles quase se mistura aqui, né? Com o meu infraespinal. Então, meu infraespinal vai ocupar a minha fossa infraespinal. E, tendo origem na margem lateral da escápula, lá para o tubérculo maior do úmero, pela sua face posterior e lateral, a gente tem, então, um redondo menor. Então, o redondo menor, ele vai fazer agora, como ele já está mais embaixo, né? Ele puxou, ele vai fazer uma rotação lateral, igual ao meu infraespinal, tá? Então, o meu redondo menor vai para o tubérculo maior, olha, é diferente, tá? Lembre, redondo menor vai para o tubérculo maior. E aí, como ele já está mais embaixo no meu tubérculo, né, maior, quando ele contrai, ele ajuda, né, participa ajudando na adução do meu braço, né, em direção ao meu tórax, tá? Aqui na articulação do ombro. Então, tínhamos o músculo supraespinal, infraespinal e o redondo menor. Lembrem, supraespinal, infraespinal e redondo menor para o meu tubérculo maior do úmero, na parte superior e depois na parte posterior, e, né, chegando quase à parte lateral do meu tubérculo maior. Se a gente fosse fazer a palpação, ó, que a região, né, ó, do dorso, o meu deltoide, a parte espinal e a parte acromial, a minha espinha da escápula, então músculo supraespinal, músculo infraespinal e aonde ele está palpando o meu músculo redondo menor. Notem que aqui vai ficar um quadradinho quase, né? Ó, mais saltadinho. Esse já é outro músculo, ok? Então, supraespinal na fossa supraespinal, infraespinal na fossa infraespinal, redondo menor na margem lateral da minha escápula. E os três vão para o meu tubérculo maior do úmero, um pela sua parte superior e os outros pela sua face posterior, chegando até a parte lateral. E aí falamos do músculo agora redondo maior. Notem que o redondo maior ele não está participando do meu manguito rotador, porque ele não vai para o meu tubérculo, ele vai para a crista do tubérculo, tá? Então, tínhamos aqui o supraespinal, o infraespinal, o redondo menor. E esse agora é o redondo maior. O redondo maior vem aqui da margem lateral da minha escápula e ângulo inferior da minha escápula e as suas fibras vão para a parte anterior, lá para a crista do tubérculo menor do úmero.
Então, como ele vai agora para a parte anterior, né? E lá ele vai, então, quando ele contrair, ele participa aduzindo o meu braço na minha articulação do ombro e fazendo uma rotação medial. Então, os que vêm para o tubérculo maior vão fazer uma rotação lateral. Os que vão lá para o tubérculo menor do úmero, que é o subescapular, e o redondo maior, que vem para a crista do tubérculo menor, eles vão fazer uma rotação medial, tá? Por mais que ele faça rotação medial, o redondo maior, ele não é do manguito rotador, porque ele não vai para os tubérculos, e sim ele vai para a crista do tubérculo, ok? E aí, para não confundir, né, as coisas não são iguais. O redondo menor vai para o tubérculo maior. O redondo maior vai para o tubérculo menor, para a crista do tubérculo menor, tá? Então, são ao contrário, o redondo maior para a crista do tubérculo menor. O redondo menor para o tubérculo maior, ok? E se a gente olhar a palpação, lembra que eu falei antes que tinha aquela parte mais levantadinha, ó? Então, aqui é do meu redondo maior. Deltoide, a parte espinal do deltoide. Aqui é a minha espinha da escápula com o músculo supraespinal, infraespinal. Aqui em cima seria o redondo menor e esse bem saltadinho aqui, o redondo maior. Ok? Então, esses são os músculos associados à minha escápula, né? Então, que são associados ao meu ombro. Falamos do supraespinal, infraespinal, redondo menor, redondo maior e o meu deltoide. Ficam as referências. Esse livro de anatomia palpatória e aspectos clínicos é maravilhoso. Né? Aqui eu só trouxe algumas imagens, né, do que tratam nesse livro. Ele vai falando de origem, inserção, função e falando dos movimentos e os vários métodos de palpação para a musculatura. Fica, né, uma recomendação muito legal para quem quer estudar e aprofundar sobre isso. E os nossos livros de referência prático, né, da onde a gente utiliza as imagens para melhor explicar. Lembre que aqui são só algumas imagens, que é sempre bom vocês complementarem, né, com o livro-texto e com outras imagens dos nossos atlas. Bom estudo!